Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que, daquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com eles iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo sido de poucos trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem. E clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zerera, até Betsita,
até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bará, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-Bará e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Juízes capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais podia eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estava, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel, e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhes responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tornou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso ao moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vede aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarnecestes, dizendo: estão já a Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, os espinhos do deserto e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor que, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei,
Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, e colocou-o na sua cidade, em Ofra, e todo o Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Juízes capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo-o a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e mataste a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra.
E Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles os assaltavam, e contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram suas vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem é Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Ramor, pai de Siquém, pois por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria Abimeleque. E diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-se pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, puseram emboscadas a Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezastes? Saí, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu que no dia seguinte que o povo saiu ao campo, disto foi avisado Abimeleque. Então tornou o povo e o repartiu em 3 tropas, e pôs emboscadas no campo e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos os quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmom, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado, e cortou um ramo de árvore, e o levantou e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia:
o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque. E pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram-na a fogo com os que nela estavam, de modo que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu e chegou-se até a porta da torre para a incendiar. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles.